Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunindo em Seu nome, queremos nos louvar, nos agradecer pela vida e por podermos estar juntos, levando a vós nosso louvor, levando a vós também nossos pedidos e agradecendo pelo aprendizado com o Evangelho Joana de Ângeles. E assim nesta noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, amigos, boa noite já para a Sônia Martins, para a Alzira Crepaldi, para a Olga Fagundes. Vamos vibrar pela família, sim, sua, pela família de todos nós, não é, Olga? Também boa noite para a Ivana, para o Fábio Fidelis, que já estamos todos nos reunindo, e sejam todos bem-vindos, eu e a Célia aqui. Abraçamos a todos vocês, desejando uma boa noite, que tenhamos aqui um belo encontro, falando do Evangelho Joana de Ângeles, né? Benefício todo nosso. Então, sejam todos muito bem-vindos e esperamos que estejam tudo bem com vocês, né? Com a saúde, com a família, trabalho, enfim, nas atividades do dia a dia. Porque o Evangelho nos traz sempre esclarecimentos, boas orientações e estejamos abertos a seguir essas boas orientações para o nosso próprio benefício, né? Então, vamos cumprimentando também o Eliseu Gasparino, que está conosco. E o friozinho continua, vai continuar, dizem aqui, né? Pelo sudeste, sul aí, vai ficar pesadinho até o final de semana. Tá próximo, estão no meio de semana, né? Mas é isso, amigos. O clima, e nós colaboramos muito para que o clima ande tão maluquinho como anda, não é? Mas vamos ver o que fala aqui para nós o Evangelho de hoje. Nós estamos então no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje é o item 14, desprendimento dos bens terrenos. Falamos sobre, né, desigualdade de fortuna, emprego da fortuna, várias coisas relacionadas às posses materiais. E hoje nós vamos falar exatamente sobre desprendimento, que é tão importante assim para todos nós termos essa noção, tá bom? Desprendimento dos bens terrenos. Então, aqui uma mensagem, é uma mensagem bem longa, né? Se nós formos ver lá, é longa, é aqui uma mensagem de Lacordaire. Nós vamos aqui resumi-la para todos nós, né? Então vejamos o que diz o Lacordaire. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer o óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, supremis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula. Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo deste cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem, por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna. Experimente uma satisfação, de resto, bem justa. Mas, dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há distância, tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha de vossa família ou que a ganhasses pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer: é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra.
nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus nos emprestou, mas deveis restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honestos, tereis o escrúpulo de pagá-las, e ficareis agradecidos. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que a seu turno o rico dê também aos pobres, que são seus filhos tanto quanto ele. O bem que Deus nos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido, quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esqueceis que pela riqueza estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes? Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sobre o qual vos escondíeis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudara, e que neste momento reveste-se para vós com a toga de juiz. É o desapego. Tem mais coisas para o nosso entendimento aqui, para o nosso encontro, pelo nosso tempo também. Precisamos estar atentos sempre, sempre, sempre àquilo tudo que cai em nossas mãos. Porque nós somos, na realidade, isso já foi dito nessa semana, semana passada, somos os depositários, não somos proprietários. Não vamos levar nada daqui, muito menos o nosso corpo. Nosso corpo vai ficar por aqui. Se a gente não cuida direito do corpo também, mais rapidamente ele se deteriora e a gente volta ao plano espiritual e ele fica aqui como matéria inerte. Que é apenas o espírito, nosso espírito, que na realidade, então, faz com que a matéria que forma o nosso corpo tenha essa propriedade vital, toda essa vida. Porque qualquer outra matéria é uma matéria inerte. Assim como todos os componentes, os elementos de substância são inertes, isolados entre si. Mas é a força vital do espírito que faz essa animação, que dá ao nosso metabolismo, que a nossa constituição responsabiliza-se pelo controle do nosso corpo. Então não possuímos nem na realidade o nosso corpo. Daqui a pouco vamos embora e tudo ficará aí. Para quem tem herança, ficará herança. Para os herdeiros, tantas vezes também é motivo de tanta briga, até de morte, a gente sabe muito bem disso. Para aqueles que nada têm, ficará a experiência de ter convivido, de ter aprendido, de ter, sim, ultrapassado muitas dificuldades, como grande parte do povo nesse mundo assim o faz. Porque existe a desigualdade de riqueza, claro, ninguém nega isso. Existem esforços para que isso possa ir diminuindo? Existem, mas nem todos compartilham dessa mesma ideia. Porque há muito egoísmo, há muito de tudo aquilo que é complicador para a nossa vida diária. E é muito claro, o texto evangélico de hoje nos diz com relação ao desprendimento. Claro, precisamos do bem material para o nosso conforto, para a nossa alimentação, para o nosso abrigo, para o nosso deslocamento, etc. Precisamos, estamos aqui vivos nesse mundo. Mas não é tudo. Não é tudo. Existe sim algo muito importante que muitas vezes nós nos esquecemos, que é o fato de nós estarmos juntos uns aos outros. E existem aqueles que estão melhores, existem aqueles que estão piores, e nessa média é necessário o desprendimento daqueles que estão melhores para minimizar as dificuldades daqueles que estão
né, passando por dificuldades, né, não há outro termo para ser colocado aí. Então precisamos olhar com muito carinho tudo aquilo que nós fazemos. E se nós estamos, sim, colocando em prática tantas e tantas recomendações que nosso Pai Celestial nos deixou. É uma responsabilidade nossa. Porque, como diz o próprio Evangelho, vai chegar o ponto em que nós vamos ao plano espiritual e vamos ter de prestar contas daquilo que nós fizemos. É aquela velha história, né, dos talentos, né, da parábola que nós vimos tempinho atrás aí. Mas o que nós fizemos com o talento que foi dado? Multiplicamos, né, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa espiritualidade, o nosso bom viver, ou simplesmente passamos pela vida como uma coisa rasa, sem nada a produzir, sem nada a auxiliar. É isso que nós precisamos estar atentos, né? Desprendimento da fortuna, propiciando que aqueles que pouco ou nada têm tenham condições melhores, tá bom? Difícil, né? Porque envolve uma série de coisas, envolve a vaidade, envolve o orgulho, envolve, enfim, mas que a necessidade é real. E mais do que nunca nós estamos sentindo, né? Até por tanta facilidade de comunicação existe, quanta dificuldade existe nesse mundo. Né? Quantas pessoas, ou sistemas, ou países querem se sobrepor uns aos outros, e muitas vezes por absoluta ganância. Por absoluta ganância dizer, eu posso, eu faço, eu mando, porque eu posso. Mas não tem dúvida não. Logo, logo, né? Em termos, vão lá responder o que tanto que podia aqui e não pôde auxiliar aqueles que mais precisavam. E não vai ser para nós que vai responder, não. Vai ser para aquele que está lá em cima e da qual nenhum de nós pode fugir. E a gente sabe disso. Amigos, vamos cumprimentando aqui também o José Albirajara Gonçalves da Silva, que vai vir num friozão por aí, vai chegar para cá, né, José? Aquele abraço aí, e muita, né? 1 grau, né? 1 grau, olha só que maravilha, hein? Nossa, haja, né? Haja chimarrão, haja coisa quente, agasalho e tal. Nossa boa noite para Simone Henriques, muito obrigado pelo carinho, parabéns aos amigos aniversariantes, que Deus tenha muita bondade, misericórdia, possa abençoar a todos nós. Ele abençoa a todos nós, né, Simone? Está sempre nos abençoando, por isso que a gente tem essa força para prosseguir, superar a dificuldade e agradecer quando a gente consegue aquilo que a gente almeja. É o reconhecimento da utilização providencial daquilo que nosso Pai coloca para todos nós. Nosso boa noite também aqui para o Paulo Duarte, para Rosa Maria, boa noite. Bárbara Santana Nery, Alessandra Branco, Judélia Lima, Sônia Martins, a passo de formiga, mas melhorando, que bom. Continuamos orando aqui, vai te dar tudo certinho, viu, Sônia? Também Eliseu Gasparino e a todos vocês, a todos nós que estamos aqui, a Cecília Tiliac também chegando, nosso grande abraço, uma maravilhosa noite para vocês. E vamos ver o que Jona nos traz hoje. Jona de Ângeles, né, com as suas colocações inteligentes, e vai falar sobre críticos impiedosos. Críticos impiedosos. Vamos ver o que ela nos fala, é o capítulo 43 do livro Leis Morais da Vida. Não te permitas a atribuição de avinagrar as horas de outrem mediante o ingrediente da crítica contumaz ou da censura incessante. Há muitos críticos na terra que apenas veem o que lhes apraz, conseguindo descobrir o humilde cascalho no leito de um rio de brilhantes preciosos. Sua argúcia facilmente aponta erros, aguça detalhes negativos, embora insignificantes. São perfeccionistas em relação às tarefas alheias, combativos contra os companheiros de lide, nos quais sempre descobrem falhas, descoroçoando facilmente quando no lugar daqueles aos quais combatem. São críticos, porém incapazes de aceitar as apreciações que os desagradam. Quando advertidos ou convidados ao diálogo franco, de que se dizem partidários, justificam os enganos e justificam-se, não admitindo admoestações ou corrigendo-as. Assim,
muitos desses críticos na terra. Aquele que se aproveita, sempre querendo criticar, é isso, aqui, pega aqueles pequeninos detalhes e cria confusão, mas quando vira para o lado dele e sai de fininho, não aceita, arruma confusão, imaginam-se sempre perfeitos. E a Joana diz: ouve-os, mas não te detenhas nas suas apreciações. Segue adiante e porfia sem desânimo. Eles também passarão, né, pelo crisol das observações alheias, nem sempre sensatas ou mesmo verdadeiras. Se tu aquele que ajuda com alegria em qualquer circunstância. Mesmo que te agridam, ora por eles e não os ames menos. Não tens o dever de agradá-los, é verdade, porém, não os tenhas como inimigos. E Joana fala, né? Essa dificuldade de relacionamento com pessoas que a gente considera e que muitas vezes são realmente difíceis, que são, vamos colocar, né, que são pessoas conflitantes consigo mesmas, essa grande realidade, e exteriorizam, né, querendo que todos basicamente se sintam como ela. É complicadinho toda essa situação entre essas pessoas que são críticas demais, como se diz no popular, são aquelas pessoas cri-cris, né, que tudo observam, tudo falam. Mas elas existem, estão entre nós. E como Joana diz, não tens o dever de agradá-los, é verdade, porém não os tenha como inimigos. Sem que os saibam ou por que insistam em ignorá-lo, necessitam de tua amizade pura e desinteressada. Pois é, por mais difícil que muitas vezes seja, né, termos amizades com pessoas assim, críticas, ácidas. Assistido por tais críticos impiedosos e por eles insistentemente perseguido, fiscalizado por tais defensores da verdade e por eles combatido, seguido a cada passo por frios e céticos reprochadores e por eles, né, agredidos verbalmente, Jesus prosseguiu sereno, por saber que os doentes mais inditosos são os que se recusam a reconhecer a posição de enfermos, quando os piores cegos são aqueles que não querem ver. Buscando o reino dos céus, não contes com os enganosos aplausos da terra, bendizendo os teus críticos, os fiscais insensíveis da tua conduta, que sem quererem te impelirão para Jesus, o final que desejas honestamente lograr. E nós estamos, né, como diz aqui Joana, encerrando o capítulo de hoje, e nós estamos sim, né, no mundo em que vivemos, temos conhecimento e nos relacionamos com tantas e tantas pessoas, e muitas delas têm essa característica que foi aqui colocada pela Joana de Ângeles, como sendo extremamente críticas, muito críticas, né? Cri-cri, e está sempre naquela situação. Mas a Joana diz para todos nós, e muitas vezes também, vamos dizer que nós também não gostamos de muitas críticas, embora nós reconheçamos que, sim, muitas vezes tem razão nas críticas que nos fazem. É aquela velha, né? Aquela velha batalha entre aquela nossa consciência, que nós temos a certeza que muitas vezes somos como dizem que somos, mas em dizer que não, nós não somos assim, porque queremos nos sentir bem. E aí vem toda essa problemática também para todos nós. Todos nós estamos em aprendizado, todos nós temos experiências anteriores diferentes, que dão a personalidade, dão o caráter que cada um de nós tem. E a nossa caminhada ela é muito longa ainda, até o mundo da regeneração tem um bom tempo, e será exigido muita mudança interna em cada um de nós, especialmente, claro, dos quesitos que falam do nosso relacionamento entre nós, como estamos nos comportando uns para com os outros, como estamos nos relacionando, o que estamos valorizando, o que estamos fazendo de errado e o que precisamos mudar. As orientações evangélicas estão aí, e a nossa consciência nos diz, e sim, é a nossa consciência nos diz, naquilo que precisamos melhorar. Não nos iludamos, precisamos melhorar em tudo. Tudo
tudinho. Essa que é a grande verdade. Tá? E é a batalha de cada um de nós, que Deus nos abençoe nessa caminhada, né? Abençoe a todos nós que estamos aí juntos, batalhando e procurando a melhora, o nosso progresso, especialmente naquilo que nos concerne, nosso progresso espiritual, tomando muito cuidado, tendo muita atenção nos nossos relacionamentos, dentro de casa, fora de casa, onde quer que seja, onde nós nos encontremos com pessoas. E não só com pessoas, não, também com os animaizinhos que a gente traz para casa e muitas vezes não sabe cuidar. Né? É uma responsabilidade também, não é só entre os seres humanos, não, mas também com aqueles pobrezinhos ali que são dependentes dos cuidados de cada um de nós. Tá? Então, um grande abraço para todos vocês. Vamos aproveitar então para cumprimentar os nossos queridos aniversariantes. Né? Então, também aqui nós temos a Leni Souza, que a gente também agradece a participação, muito agradecido por poder estar também aqui conosco. Aniversariantes de hoje, a Simone Henriques, que já passou por aqui, né? Deixou agradecimento. Deus abençoe, viu, Simone? E apareça, venha sempre vir um pouquinho, participar com a gente nesse momento, tendo a possibilidade, que o horário também já não ajuda muito, né? A gente sabe. Também o Edmir Kiel, a Maria Cariolato, Samuel Besler, Janaite. Então, para todos vocês de hoje, aquele abração nosso e que Deus abençoe a caminhada de cada um com muita luz. Né? E amanhã o nosso prezado Machado faz aniversário. Mas lá do Paz e Amor. Um grande abraço, viu, Machado? Deus abençoe. Kátia Gonçalves também, o Luiz Antônio Lima, Carlos Rombão, a Celinha Mendes. Grande abraço na Celinha. Também a Raquel Cocol, a filha, né? A filha da Solange, já conhece, parecido. Filha da Solange, do Milton, um grande abraço a todos vocês, viu? Ângela Cerchiari também, que a gente conheceu, um grande abraço. O Márcio Petrella dos Santos e a Rita de Cássia Rodrigues Gazano, aniversariantes de amanhã. E juntamos aniversariantes, familiares, amigos e cada um de vocês que estão nos ouvindo, nós estamos juntos, e mandamos a todos eles aquela vibração amorosa, aquele abraço, né? Coração a coração, rogando sim, pedindo ao Pai as bênçãos para que a caminhada seja sempre rica em crescimento, em aprendizado, em evolução, em fazendo coisas boas, semeando as boas sementes para que a colheita seja sempre favorável. É o que desejamos para todos vocês aniversariantes, claro também, né? Para todos nós, claro, por que não? E é isso, amigos. Vamos então para o nosso encerramento. Chegou a hora de agradecermos a Deus pela vida. Agradecemos a Mestre Jesus por estar sempre conosco, preocupadíssimo conosco, com aquilo que nós fazemos, com a nossa evolução. Né? Ele está aqui conosco, nos acompanhando, tantas vezes soprando em nosso ouvido, a gente é turrão, teimoso, e faz aquilo que não deve, aquilo que vai nos trazer problemas. Mas somos assim, e vamos aprendendo também com os nossos erros. Então vamos orar por aqueles que nos pedem, vocês aí também mentalizem, para levar ao nosso Pai, querido Mestre Jesus, né, as necessidades deles, para que as bênçãos venham para minimizar os problemas de cada um deles e de cada um de todos nós também. Vamos orar sim também pela Isadora Pérez Garcia, também pela Isiane Sferra, Maria Ângela Anabela Bastos, Olímpice de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Dácio Luiz da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirene Colúcio, Valene Colúcio, Eliana Saldanha, a Neide Ceci Risso também, a Simone Gabriela Risso, Elaine Peroni, Juliana Saldanha, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo Renato Ferreira, Luiz Esfer, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Anabela Bassa, meus querido Maurício Batos, Claudemir Ruiz, Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, também Antônio Donizete Neves, a Sônia Martins também aí se recuperando, todos nós, né? E também, claro, para o nosso querido Ivonete, que está aqui próxima a nós e se recuperando de cirurgia. Então, que Deus abençoe e fortaleça a todos vocês, tá bom? Vamos então, amigos, nosso momento de prece, levar nosso pensamento até nos Pai, tranquilizar corpo e mente, respirar um pouquinho nesse início de melodia aí. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus,
Pai nosso, nosso Pai, amado e querido Mestre Jesus, nos reunimos em Seu nome, Pai, juntos, felizes neste momento. Nos agradecemos pela vida, a vida que nos concedestes, e juntos nós levamos a vós vosso louvor, agradecendo ao Mestre Jesus por estar sempre conosco. E sim, pedindo por todos nós, amado Pai, pedindo suas bênçãos sobre os felizes aniversariantes desses dias, tantos pais que trazem seus filhos ao mundo. Abençoa a todos, abençoando nossos entes queridos, nossos familiares, amigos que partiram, já estão no plano espiritual. Abençoando a todos os irmãos que estão partindo nesses dias após aqui cumprirem a sua jornada. E junto, Pai, a tantas bênçãos, pedimos por estes que nós aqui demos os nomes, por esses que em nossos lares mentalizamos, pedindo suas bênçãos de fortalecimento, de saúde a todos os irmãos que querem continuar aqui, firmes na caminhada pela elevação espiritual, pelo progresso. Assim pedimos por nossas famílias, abençoa as famílias de todos os seus filhos em grande sofrimento, com muitos e muitos problemas e tantas vezes causados por nós mesmos, pela nossa ignorância, pela nossa ganância, vitimados por guerras insensatas, por situações onde o orgulho e a vaidade falam mais alto do que a lógica, do que o amor, do que a caridade. Abençoa, Pai, o coração dos dirigentes das nações, para que sim, eles possam trabalhar pelo povo que tanto precisa. Abençoando ainda, sim, nossos irmãos à procura do trabalho, nossos irmãos que nos dão trabalho, e todos aqueles que trabalham alegremente, cumprindo assim sua missão. Por isso, Pai, abençoa ainda nossas casas de oração, onde nós vamos nos louvar, vos agradecer, as casas de todos os credos, onde seus filhos nos louvam. Assim pedimos, abençoa estes que estão vindo ao mundo, abençoa as crianças, jovens, os adolescentes, estão necessitados de uma direção, de um caminho, de um apoio, de um carinho, para que sim, tragam dentro de si a firmeza do caminhar na caridade, na solidariedade e fraternidade, caminhando com paciência, com tolerância, com indulgência, caminhando para o perdão quando precisa ser dado e quando precisa, sim, também ser pedido. Por isso, Pai, pedimos suas bênçãos sobre todos nós, para que juntos todos nós consigamos recuperar esse planeta que já tanto prejudicamos. Auxilia-nos, Pai, e levamos a vós esta prece, e juntos, felizes, dizemos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcelos, santificado, Senhor, seja o teu rosto brilho, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos a luz do carinho feito de luz do pão espiritual. Por isso, Pai, perdoa-nos os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da Tua luz. E que a nossa ideal igreja, Pai, seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de Seu amor. E que assim seja. E sobre nós esteja sempre os Seus bálsamos de luz. Sim, nós os pedimos, Pai, a Sua misericórdia, a Sua luz, o Seu amor. Para todos nós, aqui encarnados, nossos irmãos desencarnados, onde estiverem, como estiverem, que sobre nós estejam sempre suas bênçãos celestiais, seus bálsamos luminosos, que nos conferem um equilíbrio orgânico, físico, equilíbrio espiritual, harmoniza a nossa mente, e que nossa mente assim harmonizada, harmonizemos nossos lares e onde quer que formos, levando o seu amor.
Por isso pedimos, abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos, nossos irmãos à procura do caminho de retorno para o bem, andando por caminhos descuidados e perigosos, para que sim consigam a paz tão procurada. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, Pai, por sua graça, agora e sempre. E é isso, irmãos, agradecemos, né, a participação de vocês. Nosso abraço também aqui foi de Marco, Barros Maurício, nossos queridos amigos também, que estão chegando, estão aqui nos prestigiando, deixando boa noite. E o Roberto Messner também, claro. Então, para todos vocês, nosso agradecimento veio da Célia, que está aqui se recuperando, firme e forte, né? Já está dando seus passinhos ali na cozinha e tal. Isso é muito bom. Então, agradecemos a vocês. Beijo muito grande para todos vocês. Aquele abraço, coração a coração. Que Deus abençoe imensamente. Tenham todos uma noite linda, uma ótima quinta, sexta-feira. E vamos marcando um encontro agora para sexta, com a graça de Deus, e todos nós com saúde, a família de vocês com saúde, e que possamos distribuir essa saúde, esse amor, tudo isso que nos une neste momento para todas as pessoas, e onde quer que nós formos. Fiquem todos muito bem, uma noite maravilhosa para você, muito agradecido pela participação preciosa de todos vocês, e que a paz do Senhor seja sempre convosco, conosco sempre, cobrindo-nos de luz, abrindo nossos olhos ao amor, nossas atitudes à beneficência, agora e sempre. Fiquem todos muito bem, e até sexta-feira. Tchau.